Olá, aqui Pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A minha pergunta de sempre: como você está? O vídeo de hoje tem a finalidade de ajudar você a estudar a lição por número 8 da revista em que estamos em foco nesse trimestre. E o título dessa lição é Disposição e Confiança. Lembrando de que nós estamos estudando acerca de Esdra e Neemias, os dois reconstrutores desse tempo em Israel. Esdra reconstrói e traz à memória aquilo que era os desígnios de Deus, os preceitos de Deus, a lei do Senhor e a sua palavra, e Neemias reconstrói os muros, que são o símbolo daquela época de segurança, de proteção e também de demarcação do espaço, né? Uma cidade murada era uma cidade estabelecida, uma cidade, um local delimitado, ou seja, aonde também estava protegido dos seus inimigos. Mas a lição de hoje vem falando sobre a disposição da gente deve ter diante dos desafios e diante das dificuldades. Como eu sempre também oriento, a nossa ideia não é falar sobre toda a lição, mas sim dos pontos importantes da lição. Não que a lição não seja importante no seu todo, mas aqueles pontos que vão chamar a atenção e que vão dar o start para você pegar o ensinamento e pôr em prática. É importante também que você leia a lição, né? Como eu já fiz, dei uma olhada, dei uma lida nas partes dos tópicos da lição, todas as partes da lição, e fomos identificando algumas coisas que a gente gostaria de chamar a sua atenção. Uma frase que me chamou a atenção ao ler a lição de um escritor, dramaturgo, ou seja, uma pessoa que escreve peças, dramas, diz que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Olha que coisa legal. Isso nos encoraja a fazer a nossa parte no que tange a reconstruir a nossa vida com Deus, a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida nas mãos daquele que nos criou e nos conhece muito bem. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, da pandemia, basta nós lembrarmos de que somos feituras ou criação do próprio Deus e fomos feitos à sua imagem e semelhança, por isso temos todas as chances para conseguir restaurar a nossa vida. A lição de hoje está alicerçada em livros que muito conhecido por nós, livro de Salmos, o Evangelho de Mateus, deixa eu dar uma olhada aqui, Abacuque, Naum, deixa eu ver, Josué e Daniel. Neemias, o próprio Neemias, como já falamos, né? E inclusive o salmo é o salmo de Asaf, e Asaf era um dos maestros, assim como Gedetum também era um dos maestros dos corais do palácio do rei Davi, no templo do rei Davi. Então vamos lá. Não pretendo tomar muito o seu tempo, até porque a nossa ideia é facilitar o estudo da lição. A gente bem sabe de que esse momento é o momento em que, da reconstrução dos muros, é o momento em que Neemias, que tinha a função do copeiro era o copeiro do rei, e esse rei era o rei Artaxerxes, ao que a gente percebe na leitura do livro de Neemias, que havia uma amizade, ou pelo menos uma proximidade, uma confiança muito grande entre Neemias e o rei Artaxerxes. A gente vê que ele pede a permissão ao rei Artaxerxes para reconstruir os muros, e pela amizade e também ação direta de Deus, Neemias não só recebe a permissão, mas toda a segurança e tudo o que ele precisa para essa reconstrução e a saída até Jerusalém para então reerguer os muros de Jerusalém. A gente sabe que esses muros foram destruídos pela ação do rei Nabucodonosor, e segundo a lição, a destruição de Jerusalém foi no ano 586 a.C. E o que deve nos chamar a atenção na lição de hoje? O primeiro tópico vai dizer que é a lembrança do quanto Deus é bom.
Eu sei que você já assistiu aquele filme, ou se não assistiu, eu recomendo que você assista. Existe três, se não me falha a memória, três versões desse filme. Deus não está morto. E uma das frases que o pastor, o reverendo, fala constantemente, junto com um amigo dele, missionário, é de que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E a gente precisa trazer isso em memória, porque Deus não se distancia de nós. Se estamos longe de Deus, fomos nós que nos distanciamos dele. E isso com certeza terá graves consequências para nós. Mas, como diz a frase que há pouco eu repeti, que o tempo todo Deus é bom, o tempo todo Ele está disposto a nos ajudar no recomeçar das nossas vidas. Lembrando que recomeços são sempre muito difíceis. Recomeços, como a lição vai me exemplificar, recomeçar no casamento, uma vida arruinada financeiramente, uma vida arruinada moralmente, tudo isso vai demandar de um grande esforço da nossa parte. Porém, é importante a gente lembrar de que Deus é bom e sem Ele a gente não conseguirá nenhum resultado favorável em recomeço na nossa vida. Então é importante a gente lembrar dessa dependência de Deus em tempos difíceis. Disposição e coragem para recomeçar. Então, o fato de apenas nós sabermos que precisamos recomeçar alguma coisa na nossa vida, não resolve o problema. Nós precisamos ter ações objetivas e diretas e direcionadas. É bom aqui lembrar, foi lembrado pelo autor da lição, de que o recomeço do filho pródigo, diante daquilo que ele fez, não foi fácil, mas ele diz no relato lá de Lucas 15, uma parábola dita e falada e explanada por Jesus, ele diz assim: quantos jornaleiros na casa de meu pai têm pão e água e eu aqui passando necessidade? Ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi a ele: pai, não sou digno de ser chamado como teu filho, faze-me um dos teus jornaleiros. E ele fala uma frase que é: pequei contra o céu e perante ti. Esse reconhecimento vai nos habilitar a recomeçar e fazer a vontade de Deus, mas isso ainda demanda de muito trabalho. Talvez você esteja falando assim, mas a lição não está nos incentivando nos encorajando a estarmos confiantes de fazer os recomeços na nossa vida? Por que lembrar então de que teremos muito trabalho? Porque é importante nós trabalharmos com a veracidade dos fatos. Não podemos nos iludir nos recomeços. Todos eles são difíceis. Difíceis não são impossíveis. Por isso, há uma necessidade da disposição e a coragem para recomeços. Se eu e você temos essa disposição, a gente pode fazer isso com muita confiança e na fé, porque a fé, vamos lembrar o que diz o escritor de Hebreus, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas ainda não está vendo. Então, é um elemento necessário para esses recomeços. Outro versículo que eu gosto muito também, e que muitas vezes a gente utiliza esse versículo nas evangelizações ou numa palavra de incentivo a pecadores que ainda não se converteram a Jesus, que está em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite, irmãos, é um convite diário, porque todos os dias, pelo lutarmos e batalharmos contra o pecado, nós vamos nos sentir cansados e desanimados. E todos os dias, Deus nos chama, nos conclama a esses recomeços, a voltar a estar realmente fazendo a vontade de Deus e auxiliado por Ele. Vamos aqui. Temos ainda na terceira, confiança no bom projeto. Uma coisa que eu gosto de falar, e sempre falo na Igreja Batista de Figueira, é de que aquele que não planejou ou não planeja, não tem uma meta, já decidiu que não vai fazer. Como assim, pastor? Você pode estar perguntando. Olha, para qualquer mudança na nossa vida é necessário um bom projeto. Para tudo que vamos fazer na nossa vida pessoal, há uma necessidade de um bom planejamento. Projetos e planejamentos quer dizer que as coisas estão em andamento.
elas em dado momento vão requerer alguns ajustes e até mudanças de estratégia. Muitas coisas na nossa vida vai requerer que a gente esteja constantemente avaliando a nossa vida, avaliando a nossa estratégia, a fim de que estejamos alcançando as nossas metas. Portanto, não é aqui descartável o auxílio do Senhor e a busca em oração a Ele sobre todos os projetos da nossa vida. Contudo, se a gente não se lançar ao desafio de ter realmente se dar inicialmente a esse trabalho do exame da nossa vida, das coisas que precisam ser reedificadas, reconstruídas, recomeçadas, com certeza não obteremos sucesso sobre nenhuma delas em nenhuma área da nossa vida. A exemplo de Neemias, depois que ele obtém do rei a permissão para voltar a Jerusalém e à reconstrução do muro, ele vai avaliar o campo, ele faz o que nós chamamos na faculdade uma pesquisa de campo. Ele vai ver o que ele tem, o que é as pessoas, ele vai ver quem está morando na localidade, ele vai ver o que precisa ser feito. E segundo o relato, ele leva em torno de 52 dias para a reconstrução daqueles muros. Olha, eu digo para você que foi um ato de fé, porque de acordo com a história e de acordo com alguns relatos, algumas cidades fortificadas, elas eram os muros eram tão largos e extensos que havia pessoas que habitavam em cima do muro. Então, não era um muro desse que nós conhecemos. Era um muro que era uma fortaleza, era algo que demandava de tempo e muito trabalho. Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você que tem conhecimento de história? Não, muito pelo contrário. Para dizer para você que recomeços são difíceis. E às vezes a gente julga que recomeço de outras pessoas ou de outras situações em relação a nossa são mais fáceis. Na verdade, toda demanda exige de trabalho e dedicação. Quero aqui caminhar para o final e pensar em 3 coisas aqui que motivou Neemias e que pode nos ajudar nesse momento. Primeiro, Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Queridos, nós estamos hoje diante de um momento muito difícil, que é a pandemia. Mas eu digo para você, desanimar diante dessas coisas não é a solução. Segunda coisa, Neemias confiou e dependeu de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus seria bom. Olha, tudo que Deus faz é muito bom. Então, tudo que vem das mãos dele tem a aprovação dele. Eu não vou dizer que a chance de sucesso é grande, não. Todas as coisas que vêm da mão de Deus, o sucesso é garantido, porque Ele mesmo diz que em Cristo podemos todas as coisas e somos mais que vencedores. Terceira e última coisa, a disposição e a coragem e a confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. E aí o autor termina perguntando assim, vamos reconstruir? Então, olha, confiança, coragem, e disposição são esses os ingredientes para que a gente possa estar, ou os requisitos para que a gente possa estar obtendo vitória sobre todos os recomeços da nossa vida. Eu sei que esse tempo é um tempo muito difícil e temerário, mas chama você a estarmos reconstruindo não só a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, mas a depositar no Senhor a nossa confiança. E que, encorajados pelo Espírito Santo, possamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. O próprio livro de Eclesiastes diz que nós devemos agir enquanto é dia, porque virá a noite, quando ninguém pode mais trabalhar. Que Deus te abençoe e que a disposição em fazer a vontade de Deus seja uma máxima na sua vida. Fique na paz.